Olá, na aula de hoje, aula 15, vamos continuar o estudo de dinâmica dos fluidos. Continuamos seguindo essas duas referências que eu mencionei na aula anterior. Essa da esquerda é onde eu estou baseando as aulas, só que ela tem esse problema de estar em inglês, então tem essa alternativa aqui, esse livro da direita, de Fox McDonald. Na aula de hoje vamos falar sobre a velocidade angular e a vorticidade, ok? Que tem a ver com uma discussão um pouco mais aprofundada dos fluidos, em que a gente leva em consideração rotações internas do fluido e deformações. E depois eu vou falar novamente, porque eu já falei numa aula anterior, sobre a classificação dos escoamentos, mas a gente vai adicionar algumas coisas que não foram faladas da outra vez. Bom, iniciando então a primeira parte, quando a gente fala de rotação do fluido, é diferente da rotação de um corpo rígido, né, porque o corpo rígido rotaciona inteiro junto, com cada partícula dele. Então cada partícula vai ter a mesma velocidade angular em relação ao eixo. E a gente pode assim definir a velocidade angular do fluido e do corpo rígido e assim estudar a sua dinâmica. Mas nós estamos estudando fluidos, e os fluidos eles são tudo aquilo que não é um corpo rígido, né, sólido. Então, o escoamento, sendo o escoamento um movimento de uma coleção de partículas do fluido, certo? E lembrando que essas partículas são na verdade pequenos volumes ΔV, tá? Então acho que a gente vai estudar na verdade é um tipo particular de escoamento em que esse movimento dessas partículas ocorre em uma rotação, certo? Que vai formar o que a gente chama de vórtices no fluido. E aí tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro tem que lembrar que essas partículas aqui do fluido não são exatamente uma molécula de água, não é uma molécula de água nem de nitrogênio, não é nada disso. A partícula é um modelo teórico, digamos assim, pequeno o suficiente para não ser macroscópico, mas ele também não é infinitesimal. A gente aproxima ele por infinitesimal, mas ele não é. É o máximo que a gente pode ir, porque se a gente considerar que ele é, na verdade, uma molécula, aí vai entrar questões estatísticas e questões quânticas que estão muito longe do que a gente quer discutir aqui. Então, é mais ou menos assim. E o volume a gente não escreve ΔV, a gente coloca esse V cortado, é uma convenção dos livros. Tá? A maioria dos livros que eu procurei sobre esse assunto, eles têm essa convenção. Volume é um V cortado aqui. Por quê? Porque a gente reserva V maiúsculo para o campo de velocidades do fluido, né? E assim essa letra fica livre. E V minúsculo é outras coisas também. Muito bem. Então, quando a gente considera o escoamento como o movimento dessas pequenas partículas, que é como se a gente pudesse dividir o fluido em cubinhos assim, escoando aqui, por exemplo, num tubo, onde cada cubinho desse vai ter um volume ΔV. Então esse escoamento ele pode ser através de uma translação. Esse movimento pode ser uma rotação ou pode ser que haja uma deformação, que é o que acontece, por exemplo, quando o fluido passa numa esquina aqui. Então o cubinho que estava desse tamanho, vamos fazer um grandão aqui para ser mais fácil de entender. Quando ele chegar aqui nesse canto, ele vai ser deformado, vai mudar de forma, né? E assim por diante. Então, e também se houver uma variação de pressão e o fluido for compressível, pode ser que esse bloquinho ele seja achatado, né? Isso também é uma deformação. E aí quando a gente vê o fluido inteiro, aí a gente imagina um recipiente aqui
e aí o fluido muda de forma e de volume. Só vai mudar de volume se ele for compressível. Muito bem. Então, é assim que a gente inicia essa discussão de hoje. Certo? Como eu mencionei, né? Pode haver essa rotação. Quando não existe essa rotação, o fluido é chamado de... O escoamento é chamado de irrotacional. Então vejam que não existe fluido rotacional e fluido irrotacional. O que existe é um escoamento particular, e esse escoamento pode ter uma rotação ou não, né? Então um escoamento que segue aqui em linha reta é um escoamento irrotacional, que é muito importante, né, em aplicações, porque é a maneira mais simples de entender o escoamento. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, no voo, no avião levantando voo, a gente sabe que a asa do avião tem um formato mais ou menos assim, né? Aproximadamente, com o vento vindo aqui. Então o fluido ele tem um escoamento aqui na asa do avião que é aproximadamente, uma primeira aproximação bem simples, ele é irrotacional. Então o fluido segue essas linhas aqui e não existe nenhum vórtice, né? Mas isso é aproximado, a gente sabe que bem aqui assim vai ter vórtices, isso inclusive é importante para o próprio voo, né? Muito bem, também aqui no deslocamento de um automóvel, aqui de um carro, é possível ver que não existe essa rotação quando a gente introduz aqui fumaça, basicamente, né? Só que isso acontece de tal maneira que a gente consiga ver essas linhas de corrente aqui do movimento dessa fumaça, né? E aí a gente percebe que elas seguem essas linhas de corrente e não existe um acúmulo aqui, uma rotação, né? Não existe. E também no movimento de uma bola de tênis, por exemplo, é claro que a gente estaria desprezando essa região aqui, porque aqui claramente tem uma turbulência, né? Mas nessa outra parte aqui existe um movimento irrotacional. É curioso também que a gente está destacando a importância do escoamento irrotacional, mas o escoamento rotacional também é muito importante, inclusive nesses exemplos que eu mostrei. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver que aqui na asa do avião tem pequenas pontinhas que são colocadas para produzir pequenas turbulências. Aqui existem pequenas coisinhas aqui que são para colocar micro turbulências que vão fazer com que evite de se criar um vácuo aqui na parte de trás do avião. Isso ajuda a dar mais estabilidade na hora que ele vai arremeter, subir, na hora que ele vai ganhar altura, melhor dizendo. E aqui nas próprias bolas de golfe e de tênis também, a bola de golfe tem aqueles buraquinhos, né, justamente para provocar pequenas turbulências que vão preencher esse vácuo que ficaria aqui atrás se o escoamento fosse 100% irrotacional, né? Curiosidade. E aí, para a gente entender isso de uma maneira matemática mais precisa, é preciso primeiro olhar para um pequeno elemento de volume ΔV com esse V cortado aqui para representar o elemento de volume do fluido. Então o que a gente vai estudar é a velocidade angular desse pequeno volume, para onde é que ela aponta, né? Porque a velocidade angular é uma maneira matemática vetorial de descrever a rotação de um objeto. E com esse elemento de volume pequeno, a gente pode fazer umas aproximações aqui de modo a considerar que ele tem uma velocidade angular bem definida. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso calculando a velocidade angular que ele tem em relação ao eixo AB, não rotacionando ao redor do eixo AB, mas ao longo do eixo AB ele vai variar um pouco a componente x dele, né? Aliás, a componente z, né? E ao longo desse eixo CD vai variar também a componente z, que seria esse eixo que está saindo do papel aqui, o eixo z, né? Saindo na direção dos olhos de quem está vendo. E aí nós vamos estudar como esse momento angular, esse daqui ômega, seria o momento angular.
local, ou seja, do elemento de volume ΔV, certo? E o que nós vamos estudar aqui como exemplo, e depois nós vamos dizer quais são as três componentes, mas como exemplo nós vamos ver a componente Z do momento angular, que é o que a gente está olhando aí. Se a gente está olhando para o plano XY, então são as rotações no plano XY que vão dar a componente do momento angular no eixo Z, se vocês lembram bem lá de Física 1. Muito bem. Então primeiro o que a gente vai dizer é o seguinte, que o momento angular no eixo Z vai ser igual ao momento angular, a variação dele ao longo do eixo AB, mais a variação dele ao longo do eixo CD, variação não, o valor aproximado dele, considerando a variação de velocidade, não me confundir, né? Dividido por 2, então vai ser uma média aritmética, tá? Isso aqui é comum no estudo de fluidos considerar isso. Então o que nós vamos fazer agora é verificar quanto é esse ômega AB e esse ômega CD, né? Então o que a gente vai fazer é lembrar que o momento angular, perdão, a velocidade angular, nesse caso AB, é igual a uma variação de velocidade, né, dividido por uma variação de espaço, porque se vocês lembrarem, a velocidade vetorial é a velocidade angular, né, produto vetorial com a distância de deslocamento r, ou melhor, a posição r do ponto em relação ao eixo de rotação. Muito bem. E o eixo de rotação estaria aqui no meio, saindo do papel, que seria o eixo Z, né? Então, por esse motivo, aliás, não vai ser isso, vai ser o dx aqui, né? Então, por esse motivo, a gente vai considerar isso como sendo a velocidade no ponto B menos a velocidade no ponto A, dividido por tamanho em relação ao eixo x aqui desse pedaço que é dx. E aí o que a gente precisa fazer agora é determinar VA e VB a partir das informações que a gente tem. E as informações que a gente tem aqui são essas. O que vai influenciar nesse momento angular ao longo do eixo AB vai ser apenas a velocidade V, porque a velocidade U vai ser paralela ao eixo, então vai ser paralela ao dx aqui, e aí esse produto vetorial daria zero, né? Que a gente está, na verdade não é que daria zero, é que a gente está separando em duas componentes, então faz mais sentido assim. Então aqui no ponto B, a velocidade que é V aqui no centro, ela vai sofrer um acréscimo, né? E esse acréscimo a gente pode aproximar. Como esse tamanho aqui é dx sobre 2, se ela está variando aqui só no eixo x, então a gente imagina que ela só vai ter uma derivada em relação a x, que vai dar justamente o crescimento ou o decrescimento dessa velocidade ao longo desse eixo. Então ela vai sair de uma velocidade v e vai para uma velocidade v mais o espaço percorrido aqui vezes o tempo, né? Mas a gente não tem essas informações, então o que a gente usa aqui é a aproximação da derivada, vai ser a derivada vezes o dx, que é como se a gente pudesse cortar isso aqui com isso, e aí vai dar o acréscimo da velocidade aqui, é mais ou menos isso. Então fica justamente o que está aqui, a velocidade mais o tanto que ela variou nesse eixo, que é a derivada em relação a x, mais essa distância que a gente está calculando essa aproximação, que é dx sobre 2. Então aqui nesse ponto a velocidade vai ser v, mais derivada de v em relação a x vezes dx sobre 2. Aqui no ponto A vai ser a mesma coisa, mas só que agora esse espaço percorrido vai ser menos dx sobre 2, né? Que a gente está andando para a esquerda. Então a velocidade vai ser v menos dv dx, dx sobre 2. E aí a gente calcula essa aproximação,
calculando essa aproximação, a gente fica que ômega AB vai ser igual a 1 sobre dx vezes v mais derivada de v em relação a x dx sobre 2 menos da fórmula a velocidade no ponto A, que é v menos a derivada de v em relação a x dx sobre 2. Então isso fica 1 sobre dx, aqui o v vai cancelar com esse v e vai ficar duas vezes a mesma coisa, então vai ficar derivada de v em relação a x vezes dx. E aí cancela. E a gente percebe que o momento angular em relação ao eixo AB vai ser derivada de v em relação a x. E por um processo análogo que vocês podem fazer a partir dessa figura aí, a gente percebe também que o momento angular ao longo do eixo CD vai ser menos du dy. E a partir disso, a gente pode voltar então para a fórmula que a gente definiu, né? Que seria a definição aqui de momento angular no eixo Z foi a velocidade, velocidade angular no eixo AB mais a velocidade angular no eixo CD dividido por 2. Então essa velocidade angular, a primeira deu dv dx e a segunda deu menos du dy. Então essa daqui é a velocidade angular componente z da velocidade angular desse elemento de fluido de volume ΔV. E a gente poderia refazer essa conta para os planos x, e para os planos y, z. E ao terminar esse cálculo, a gente teria então as três componentes aqui da velocidade angular, onde a velocidade angular vai ser, obviamente, componente x e chapéu, mais a componente y, j chapéu, mais a componente z, k chapéu. Onde as componentes x, y e z são dadas por isso aqui. E o que é u, v e w? Aí tem que lembrar da aula anterior, que a velocidade, o campo de velocidade do fluido, que é definido em cada ponto, nesse caso, o elemento de volume é considerado um ponto, vai ser u i chapéu mais vj mais wk. Então, isso daqui a gente poderia escrever como, na verdade, aqui seria a componente z da velocidade, aqui a componente y, e aí a gente percebe que existe um caráter anticíclico aqui, né? E na verdade isso mostra então, essas componentes aqui são o rotacional do campo de velocidade, né? Então aquela fórmula anterior mostra que na verdade a velocidade angular num ponto, que é um elemento de volume ΔV, é metade do rotacional do campo de velocidade do fluido naquele ponto. Por esse motivo, a gente define esse trecho aqui, na verdade, pela interpretação do rotacional de um campo, a gente define esse rotacional como sendo uma grandeza importante que vai ser chamada de vorticidade. E aí, desse modo, essa velocidade angular passa a ser metade da vorticidade. O rotacional de um campo vetorial tem esse nome de propósito. Quando o rotacional ele é nulo, não existe rotação, que significa que as velocidades do fluido vão estar
assim, elas podem até estar dispersas um pouco no espaço, mas não vai existir um, um ponto aqui onde a gente possa considerar que existe uma rotação, né? Esse ponto aqui não vai existir se o escoamento for irrotacional, né? Então, essa grandeza dá uma ferramenta para que a gente classifique matematicamente o escoamento como sendo rotacional ou irrotacional. Se o escoamento for irrotacional, o rotacional dá zero. Se for diferente de zero, é porque tem rotação. E aqui tem uma tabela para calcular essa vorticidade em vários sistemas de coordenadas. Em coordenadas cartesianas é a fórmula que eu já dei, que nada mais é do que isso daqui, nada mais é do que W. Isso aqui nada mais é do que W igual ao rotacional de V, né? E esses outros aqui nada mais são também do que as expressões em coordenadas cilíndricas e esféricas, tendo cuidado de que aqui a gente tem que expressar o campo de velocidade também em coordenadas cilíndricas e esféricas. Em coordenadas cilíndricas fica a componente R, R chapéu, mais a componente θ, θ chapéu, mais a componente Z, Z chapéu ou K chapéu. E em coordenadas esféricas o campo de velocidade vai ser VR, R chapéu, mais V θ, θ chapéu, mais V Φ, V Φ, Φ chapéu, né? Onde esse V Φ, V θ e VR é o que entra aqui na fórmula. Então primeiro tem que mudar de coordenada para poder usar. Bom, e isso conclui o que a gente ia discutir sobre a vorticidade. Então, resumindo, tem que ter o campo de velocidades para poder calcular. No exemplo simples, né? E tem que ver qual é o sistema de coordenadas para saber qual é a fórmula que vai ser usada, qual dessas três aí. Mas como eu disse, além da rotação, existe também a deformação no elemento de volume. E aí a gente poderia fazer um raciocínio semelhante ao anterior, onde a gente vai estudando as deformações em cada ponto, tira uma média, etc., para demonstrar uma fórmula. Mas o importante aqui é perceber o seguinte, que a deformação ela está relacionada com uma rotação entre os eixos, né? Então, se esse eixo AB aqui, ele se move em relação ao eixo CD, existe uma deformação. O que significa se mover? Significa que o elemento de volume ele era assim, um quadrado, e ele sofreu uma deformação, por exemplo, assim, chamada cisalhamento, e ele virou aqui esse paralelogramo que não tem ângulo reto, né? Cisalhou. Então aqui o eixo AB não mudou, mas o eixo CD rotacionou aqui, porque antes ele estava nessa posição vertical, né? Então houve uma rotação aqui do eixo CD. E essa rotação é chamada de deformação. Mas como a gente está falando de um elemento de volume e não de superfície, aqui a gente está vendo só uma das faces dele, ou poderia ser uma seção transversal que fosse paralela ao plano XY, né? Na verdade a gente tem que pensar nos vários eixos de rotação, todos eles, e todas as deformações que podem acontecer. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que considerar o chamado tensor das deformações, que pode ser entendido como uma matriz 3×3, que tem essas componentes aí, das quais apenas 6 são independentes, e as 6 componentes independentes são dadas por essas 6 expressões aqui. Bom, aqui é necessário fazer um comentário. Na mecânica dos meios contínuos e em particular na dinâmica dos fluidos, surgem muitos tensores. Os tensores eles são entidades matemáticas que a rigor é um pouquinho mais complicado de definir, porque eles seriam chamadas aplicações multilineares. E aí o que a gente chama de tensor na física e nas aplicações da física seriam as componentes desses campos de aplicações multilineares, variando no espaço e às vezes no tempo.
né? Mas só que a gente pode simplificar muito isso para os casos que realmente vão ser úteis aqui. Então, na verdade, o tensor das deformações a gente entende ele como uma matriz. Essas são as componentes desse tensor, onde vocês percebem que ele é simétrico aqui em relação a essa diagonal, né? Porque o elemento EXY aqui deveria ser EYX, mas eles são iguais, né? Esse do outro extremo também é igual ao daqui, ou seja, se a gente fizer a transposta dessa matriz, vai dar a mesma, né? Isso é uma propriedade dela. Se a gente fizer EIJ transposta, vai dar ela mesma, uma matriz simétrica, tá? Por ser simétrica, significa que na verdade as únicas componentes realmente independentes são essas 6 aqui, que são as 3 da diagonal e mais essas 3 aqui que tem termos cruzados. E as expressões dessas componentes do tensor de deformação vão ser então EXX, que é a derivada de u em relação a x e assim por diante, EXY, que vai envolver a derivada de v e a derivada de u, e assim por diante, tá? Vejam que existe uma diferença fundamental aqui, que tem uma soma das duas derivadas aqui, então a gente não pode confundir isso com a vorticidade que tem um sinal de menos devido ao fato dela ser um rotacional. Bom, isso daqui vai surgir depois em outras discussões, a gente só precisa ter em mente que a deformação existe, ela é descrita por essa matriz, grosso modo. Na verdade é um tensor, mas pouco importa isso agora, é uma matriz simétrica. E os componentes dela, se a gente precisar calcular, basta saber o campo de velocidade, que vai ser UI mais VJ mais WK. Né? Lembrando, só para lembrar que U, V e W são os componentes do campo de velocidade. Isso conclui a primeira parte da nossa aula de hoje. Vamos agora fazer alguns comentários sobre a classificação dos escoamentos que não foram feitas naquela outra oportunidade quando a gente discutiu hidrodinâmica, só que num ponto de vista mais elementar, né, lá do Halliday, que foi uma revisão que a gente fez. Se eu não me engano, aula 8 ou 9. Bom, existem 4 critérios basicamente para classificar o escoamento. O primeiro é em relação à chamada dimensão. Tá? Mas isso aqui não é o que parece. Tá? O escoamento uni, bi ou tridimensional a gente já vai ver o que é. E o escoamento ele pode ser viscoso ou não viscoso, né? Na verdade, todo fluido tem a propriedade da viscosidade. Isso é inerente à existência do fluido. Porém, ela pode ser muito grande, intermediária, pequena ou completamente desprezível, né? E essa viscosidade a gente vai então discutir um pouco o que é para poder fazer essa classificação. Também o escoamento pode ser laminar ou turbulento, também pode ser compressível ou incompressível, né? Vejamos então quanto ao primeiro critério, que é a dimensão. A dimensão do escoamento não tem a ver com a dimensão do espaço, tá? Isso é importante deixar bem claro. Quer dizer, ela tem a ver, mas não é completamente determinada pela dimensão do espaço, não é igual, não é a mesma coisa. A dimensão do escoamento é definida como o número de grandezas espaciais necessárias para caracterizar esse escoamento, ou seja, é o número de graus de liberdade, basicamente, do escoamento, falando uma linguagem mais técnica da mecânica, né? Vamos pensar direito nisso. Por exemplo, vamos imaginar aqui esse exemplo de um escoamento aqui, né, no sentido positivo do eixo X, onde a gente botou um eixo R aqui. Isso daqui seria uma coordenada cilíndrica, em que em vez de Z tem X, a mesma coisa, né? Então, isso daqui seria um tubo, um cilindro, e a gente está vendo a frente dele aqui, não está vendo lá o fundo, né? Aqui vai ter o centro, e aí vai ter um raio aqui,
e a velocidade vai depender do raio. Então um ponto bem ali vai estar a mesma velocidade que esse, porque está no mesmo raio, certo? E assim por diante. E no fim das contas, quando a gente vê aqui um corte transversal, a gente vai perceber que essa velocidade do fluido no eixo X, que é U, vai depender só do R, né? Ou seja, se a gente tem um tubo grande aqui, aqui no centro a velocidade vai ser essa, se afastando vai ser menor e assim por diante. Então a gente vai ter uma velocidade U que depende de R. Como essa velocidade só depende de R e a gente não pode escrever de modo que dependa de um número menor ainda de variáveis, como 1 é o menor número de variáveis que podem definir esse campo de velocidade, então esse escoamento é unidimensional, tá? Esse escoamento bem aqui é unidimensional. Porque ele depende de uma variável apenas. Outro exemplo seria se não fosse um tubo, mas sim duas placas. Imaginem aqui um movimento entre duas placas. Está aqui as duas placas e o fluido está escorrendo aqui no meio delas. E a gente está vendo de frente, dá a impressão que é a mesma situação do tubo, mas não é. Então, se agora o escoamento dependesse apenas da profundidade, que nesse caso a gente está chamando de y, também seria outro exemplo de unidimensional. Então são dois exemplos de escoamento unidimensional. Aqui um outro exemplo de escoamento bidimensional. Não é o que parece à primeira vista da figura. Aqui existe uma rotação, uma simetria, melhor dizendo, não rotação. Uma simetria em relação ao eixo Z, né? Uma simetria axial aqui em relação a esse eixo Z. De maneira que a velocidade vai depender apenas da distância R aqui, né? Porque ela vai diminuir ali com a distância, vai fazer isso. Mas vai depender do ângulo θ, onde esse ângulo θ é medido aqui, em relação ao eixo Z, né? Então é como se a gente fizesse assim, que x, para ficar correto, vamos mudar um pouco a figura, x, y aqui e z, né? Então o campo está fazendo mais ou menos assim, e aqui num certo ponto, ela vai ter uma coordenada aqui, e bem aqui vai ter um ângulo θ, e é esse ângulo θ que vai entrar aqui. Então, como esse campo de velocidade vai depender só de R e θ não vai depender de Z, isso vai ser um escoamento bidimensional, como está escrito ali. Bom, e um caso particular interessante é quando o escoamento é uniforme. O que significa uniforme? Significa que para um determinado corte aqui, a velocidade vai ser constante. Então, vai ser um escoamento unidimensional, né? Porque basta a gente definir um eixo bem aqui, chamar de x, por exemplo, e a velocidade vai depender só de x, já que bem aqui ele vai ser uniforme. Então, nesse ponto, todos vão estar com a mesma velocidade, idealmente, né? Talvez não seja uma boa aproximação aqui no meio, mas quando o tubo volta a ficar com uma espessura uniforme, é bom, né? Então essa é uma aproximação boa nessas duas regiões aqui e aqui, não muito boa. Bom, essa é uma aproximação muito usada na engenharia e ela é muito boa quando a velocidade de escoamento é alta e também quando os tubos não são muito grossos. Porque quando o tubo é muito grosso, começa a surgir vórtices aqui nele, né? E aí o campo de velocidade vai ficar bem mais complexo do que isso aqui. Muito menos não vai ser uniforme. O segundo critério é a questão da viscosidade. A viscosidade eu vou discutir melhor na próxima aula, porque tem algumas coisas importantes lá para falar especificamente sobre isso e vou falar de outras coisas. Mas a gente pode dizer o seguinte, que a viscosidade é uma grandeza física que mede basicamente o quanto o fluido é pegajoso, entre aspas.
né? Ou seja, um fluido mais pegajoso, entre aspas, seria um fluido mais viscoso. E um menos seria menos viscoso. Então, por exemplo, o mel tem uma viscosidade alta, já o álcool não, por exemplo, né? Isso está relacionado com a resposta do fluido a tensões de cisalhamento. Então, quando a gente sai dessa ideia intuitiva de que viscoso tem a ver com ser pegajoso, uma dificuldade de escoar, quando a gente tenta traduzir isso matematicamente, o que a gente tem que levar em consideração são tensões de cisalhamento, que eu vou explicar melhor depois, na próxima aula. E um escoamento em que a viscosidade pode ser desprezada é um escoamento não viscoso. É meio óbvio essa nomenclatura, mas a gente tem que sempre reforçar o óbvio, né, para ter certeza de que realmente o nome é esse. Então, quando for não viscoso, não significa que a viscosidade é zero, significa que ela é desprezível, né? Porque, como eu mencionei ainda agora, o fluido realmente tem essa propriedade. Outro critério é em relação à turbulência, né? O escoamento pode ser turbulento ou laminar. Eu já discuti isso numa outra aula, mas só para lembrar, um escoamento laminar é aquele em que a gente vai ter linhas de corrente aqui bem definidas, né? E que dá a impressão, vendo uma fotografia do momento aqui, dá a impressão de que na verdade está tudo parado e que isso aqui é um tubo de vidro, né? Mas o escoamento turbulento ele vai ter a presença de basicamente vórtices e outras questões que nós vamos discutir mais detalhadamente, porque visualmente é fácil de diferenciar. Mas quando a gente vai conceituar, aí tem que falar de várias coisas. E eu vou falar sobre algumas agora. Primeira coisa é que no escoamento laminar não ocorre uma mistura significativa entre partículas do fluido. E aqui eu estou colocando um experimento que é um exemplo de um experimento de Reynolds, né? Que é o seguinte, basicamente, aqui nesse tubo branco está escoando água e aqui no meio tem um filetezinho de um fluido azul, que é provavelmente água com corante azul, né? Mas isso é só para mostrar que ela não vai se misturar, né? Ou seja, o pequeno elemento de volume de água que está bem aqui e o pequeno elemento de volume azul que está bem aqui eles não vão se misturar, então eles vão se movimentar aqui como se fossem partículas, se movendo cada uma na sua trajetória, sem se cruzar essas trajetórias, não vai ter esse cruzamento, né? E aqui eu tirei desse vídeo do YouTube, vou deixar esse slide disponível, vocês copiam e colam esse endereço aqui para ver esse vídeo, né? E nesse vídeo basicamente tem uma máquina que está descendo aqui esse fluido, com esse filete azul no meio, e o que se mostra é que por um longo comprimento aqui, ele escorre dentro do tubo, na verdade o tubo está bem aqui, sem se misturar com o resto da água. Isso significa uma demonstração experimental de que de fato esse escoamento aí dentro é laminar, por não ocorrer essa mistura. E o que eu mostrei aqui é a parte de cima da máquina, e aí tem esse tubo aqui, eu dei um zoom aqui numa parte do tubo, depois acaba lá embaixo e tudo volta a circular de novo. Outra coisa, então, quando não ocorre isso, essa propriedade de ser laminar vai ser turbulento. Então, uma das características da turbulência é justamente a mistura, a grande mistura que acontece entre as partículas do fluido. Bom, mesmo no escoamento laminar, ele pode ser estacionário ou não estacionário, né? Então, esse exemplo aqui da direita é um exemplo de um escoamento estacionário. Na física, estacionário significa velocidade constante, basicamente. É uma coisa que não muda de velocidade, que ela está em movimento, mas que quando a gente olha parece que não está, né? E aqui do lado esquerdo é um escoamento que também é laminar, mas que é não estacionário. Então aqui a gente está só pormenorizando um pouco mais sobre o escoamento laminar, né? Se a velocidade variar, isso não significa que a gente já entrou numa turbulência, né? A ideia é observar isso.
Então a gente já viu que no escoamento turbulento existe uma grande mistura entre as partículas do fluido, mas aqui a gente tem outras características desse escoamento turbulento. Bom, grandezas como velocidade e pressão variam bastante. O escoamento laminar, que é aquele regularzinho, tudo é muito bem definido e em geral não muda muito. No turbulento é o contrário, a velocidade de cada partícula do fluido e a pressão em cada ponto vai variar muito. E é bom vocês terem em mente que quando eu falo escoamento não é só escorrer. Escoamento significa movimento do fluido. Então, essa bagunça de fumaça aqui nessa foto da direita é um escoamento, porque é um fluido em movimento, né? A superfície de Júpiter também é um escoamento de um fluido. A sua atmosfera, nossa atmosfera também é um fluido escoando, né? Então é interessante ter essa noção na mente. E de fato essas grandezas variam tanto que a gente pode considerar aproximadamente que elas variam de modo aleatório, né? Então é quase como se não tivesse uma previsibilidade, quase como se fosse totalmente aleatório. E na prática a gente pode considerar que é dentro de uma certa faixa de valores. Dito isso, existe também uma sutil distinção aqui. Mesmo no escoamento turbulento, é possível que num intervalo de tempo a gente faça uma média temporal e verifique que de intervalos de tempo em intervalos de tempo essa velocidade não muda, essa média, né? Então aqui tem uma velocidade variando no tempo, mas a média dela temporal é constante. Então isso é chamado de um escoamento turbulento, mas entre aspas estacionário, né? Então ele é turbulento estacionário, que parece contraditório, mas é uma aproximação, né? Tem que tomar cuidado. Já esse aqui não, porque a média varia bastante, ó. Certo? Se a gente fosse desenhar essa média, seria mais ou menos assim. Não seria constante como é esse outro aqui. Então esse aqui seria um escoamento turbulento completamente não estacionário. E aí, muitas dessas coisas eu não falei na outra aula sobre classificação do escoamento dos fluidos, né? E uma delas foi essa aqui. É uma maneira de caracterizar a turbulência é através do chamado número de Reynolds. Esse número de Reynolds ele tá relacionado com o experimento de Reynolds, que é o escoamento de um fluido num tubo, né? Isso aqui seria um tubo escoando um fluido, tá? Então, esse pesquisador definiu esse número aqui, que é uma grandeza adimensional, né? Que é igual a velocidade vezes comprimento dividido por viscosidade cinemática. Não vamos se preocupar ainda com o que é essa viscosidade cinemática que eu vou falar na próxima aula. Mas basicamente, Ni aqui embaixo é a viscosidade. Então um fluido muito viscoso vai ter um número de Reynolds baixo. Um fluido pouco viscoso vai ter um número de Reynolds alto, né? E também se a velocidade for alta do escoamento, que é esse Vzão, o número de Reynolds vai ser alto. E também se o comprimento característico, que no caso do tubo, esse comprimento característico aqui é o próprio diâmetro, tá? Se esse diâmetro for muito grande, o número de Reynolds vai ser muito alto também. O que significa isso, né? Esse número de Reynolds é um número que dá a turbulência do fluido, basicamente, ou a transição, né? Então, quanto mais rápido for o fluido, quanto maior for o diâmetro desse tubo, ou quanto menos viscoso for, mais fácil é ter turbulência. Basicamente é isso, né? Então, é uma tentativa de mensurar, de medir a característica de turbulência de um escoamento. Lembrando que isso é uma característica do escoamento e não do fluido em si. Bom, e o que as suas experiências e experiências posteriores nos mostram é que existe um valor crítico, Rho crítico, tá? De tal modo que se esse parâmetro estiver abaixo desse valor crítico, então o escoamento é laminar.
E acima desse valor, grosso modo acima desse valor, que devia ter um aproximado na verdade, né, porque existe uma transição, mas grosso modo acima desse valor o escoamento vai ser turbulento. Então esse número de Reynolds mede a transição de laminar para turbulento. E como é que pode acontecer isso? Pode acontecer, por exemplo, se a gente tem uma fonte aqui nesse tubo que está injetando fluido, e aí a velocidade aumenta. Então a velocidade era, por exemplo, 2 metros por segundo e foi para 10, né? Vamos supor aqui um exemplo aleatório aqui, não significa que seja realista isso. Se a velocidade aumentou, pode ser que o número de Reynolds aqui aumente acima do valor crítico, então aí o escoamento vai se tornar turbulento. Então a ideia é essa. Ou então pode ser que a gente aumente muito o tubo aqui, e aí vai aumentar o número de Reynolds, pode ser que ultrapasse o valor crítico, né? Alterar a viscosidade do fluido já seria mais complicado, né? A gente pensar assim. E aí o interessante é que existe uma transição entre o laminar e o turbulento. Nessa transição a velocidade vai ter um comportamento que mistura um caráter determinístico, aqui em que o fluxo é estacionário, com um caráter aparentemente aleatório aqui, né? E aí vai ter uma transição entre determinístico e aleatório aqui, muito curiosa, que é a transição entre laminar e turbulento. Então, numa situação em que a gente vai aumentando a turbulência, seria basicamente assim, ó. O fluido está escoando nessa direção aqui, da esquerda para a direita. Vamos supor que a gente esteja aumentando a velocidade, que é uma maneira de provocar turbulência, como a gente viu. Então o fluxo, ou seja, o escoamento continua laminar aqui por um certo tempo. Existe uma transição onde vai ocorrer aquilo com a velocidade que a gente viu, e depois o escoamento fica completamente turbulento, a velocidade varia de um jeito maluco, né? Então é basicamente assim que ocorre essa transição do laminar para o turbulento. Quanto à compressibilidade, é uma outra maneira de classificar o escoamento do fluido. Um escoamento é incompressível quando uma partícula do fluido não varia sua densidade com o tempo, quando cada partícula, melhor dizendo. Só que esse não variar é em relação à derivada material. Então é importante ter isso em mente. Isso daqui é em relação à derivada material. Que eu discuti na aula anterior, quando eu falei de derivada material, aceleração, né? Então não é simplesmente d ρ, d ρ t, não é a derivada da densidade em relação ao tempo, é a derivada temporal, a derivada material da densidade em relação ao tempo. Por quê? Porque essa é a maneira correta de descrever a descrição euleriana que é que a gente está adotando, né? Em que a gente considera um ponto do fluido. Então, para considerar todos os pontos do fluido, a gente precisa fazer isso daí. Por quê? Porque aí o escoamento vai ser incompressível mesmo que a densidade não seja a mesma em todos os pontos do fluido, já que pode haver camadas com densidades diferentes. Em cada uma delas, cada partícula não vai mudar de densidade. Então, para que a gente assegure isso, tem que usar derivada material. Já o escoamento compressível, né, vai ser aquele em que as variações de densidade influenciam no escoamento. E uma maneira de ter um parâmetro para isso, que é válido para gases, né, válido para gases, é definir o chamado número de Mach, que é m igual a v sobre c, onde v é a velocidade do escoamento do gás e c a velocidade do som no gás, que tem a ver com a densidade dele e outras coisas. E aí já se descobriu experimentalmente que se m for menor que 0,3,
então o escoamento é incompressível, ou seja, a densidade não vai mudar com a pressão. Mas se esse número for maior que 0,3, aí a densidade vai passar a mudar com a pressão. E por hoje é isso. Para saber mais, basta ver essas duas referências, que nada mais são do que aquelas que já estão lá no início da aula e que eu já mencionei antes. Então, até a próxima.